toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, Pai. No nome de Jesus Cristo, libera do teu favor, Pai, sobre a vida de cada um dos teus filhos, sobre a vida de cada uma das tuas filhas, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, Pai. No nome de Jesus Cristo, que eles recebam do toque divino, que eles recebam da graça do Altíssimo, Pai. No nome de Jesus, toque-os, Pai, com o teu poder, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça. Que cada lugar aonde essa oração está sendo ouvida e será ouvida, que a presença do Senhor encha a vida dessa pessoa, encha essa casa, que a prosperidade entre no lar, a prosperidade entre no caminho, a prosperidade entre nos negócios, a vida de Deus, a vida abundante de Deus manifeste na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor derrame favor, que o Senhor derrame graça abundante, que todo aquele que está doente, está com problemas nas pernas, nos braços, está com problema nas juntas, seja curado agora. Que toda infecção renda-se a Jesus Cristo. Que toda dor renda-se a Jesus Cristo, toda alergia, todo câncer, todo nódulo, cisto, microcisto. Nós declaramos saúde, saúde no sangue, nos rins, no fígado, no coração. Que a tua bênção repouse sobre a vida dessa pessoa, Pai. E que a unção fortalecedora venha sobre teus filhos. A unção fortalecedora venha sobre eles, no nome de Jesus, tirando, Senhor, todo o cansaço, tirando todo o desânimo, tudo aquilo que está tirando as forças dessa pessoa, seja arrancado no poderoso nome de Jesus Cristo. Que haja uma visitação divina sobre a tua vida, haja uma visitação divina sobre a tua casa, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Bom dia, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, Jesus Cristo e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que alegria poder estar aqui junto com você. E eu tenho uma palavra hoje poderosa para te abençoar. Eu quero que você preste muita atenção naquilo que eu vou compartilhar com você hoje, porque foi algo que o Senhor colocou no meu espírito e que é importante você entender, ainda mais você que está buscando uma direção do Senhor para a tua vida, que está para tomar uma decisão importante, que está para ir adiante num projeto, num plano. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, porque o Senhor certamente vai lhe dirigir os passos. No Salmos 23, verso 3, diz assim: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me. Deus nunca nos leva a um lugar que não possa nos guardar e nos mostrar toda a vontade e a verdade dele. Há coisas que muitas vezes nós precisamos decidir, há decisões que são importantes e que nós não sabemos o certo o que fazer. Nos sentimos até frustrados, pensamos que estamos em algum pecado porque não conseguimos ouvir a Deus, não estamos conseguindo discernir se algo é a vontade de Deus, se algo não é a vontade de Deus. Mas eu quero que você preste atenção naquela voz que se chama testemunho interior do Espírito Santo dentro de você. A voz interior do Espírito Santo dentro de nós, ela fala mais do que nós imaginamos. Porque essa voz que se chama a voz do testemunho interior, que é ministrada pelo Espírito Santo dentro de nós, aí você que está me ouvindo pergunta assim: quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo faz parte da Trindade. Ele é Deus, ele não é uma força apenas, ele é Deus. Ele é Deus. Quando Deus criou o homem, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Falou no plural. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade divina. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Um pai dá direção, um pai guia, um pai ensina,
Um pai mostra o caminho. E Jesus disse assim: eu vou deixar para vocês o ajudador, que é o Espírito Santo. Então Jesus ascendeu aos céus, mas deixou a obra aqui da terra para o Espírito Santo. Quando eu aceito Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador, eu recebo a presença do Espírito Santo dentro de mim. O Espírito Santo passa a morar dentro da minha vida. E Ele me ajuda. Ele é o ajudador, lembra? Ele é o ajudador. Ele me ajuda a compreender o plano de Deus para o meu propósito e para o meu destino aqui na Terra. Então, quando você tiver dúvidas sobre algo, comece a orar para o Espírito Santo. Comece a orar para o Espírito Santo, para que o Espírito Santo mostre para você se essa é a direção de Deus, se essa é a vontade do Senhor, se o Senhor está na frente disso, se é o que o Senhor quer, se lá na frente isso vai ser bom ou se vai trazer outras implicações. Sabe por quê? Porque o nosso erro é pensar que as decisões que a gente toma não vai ter grandes implicações. Às vezes até uma compra que você faz fora da vontade de Deus de uma coisa considerável, sabe, como uma moradia, como um investimento em algo, como um novo negócio, entrar numa parceria, fazer parte de algo. Até isso pode influenciar diretamente no destino e no propósito que Deus tem para a tua vida. Até isso pode influenciar. É por isso que nós temos que ter discernimento do Senhor na nossa vida. O discernimento de compreender o que é a vontade de Deus, o que é o plano de Deus para a nossa vida. Até porque quando algo não for para você, vai ser sinalizado pelo Espírito Santo no seu interior que tem uma coisa errada aí. Às vezes, através do testemunho interior, você vai perder a paz no meio da negociação. Às vezes você não vai ter alegria mais de continuar. Às vezes vai entrar uma preocupação. Aí você diz: mas e se for o diabo querendo atrapalhar o meu negócio? Se você é o tipo de pessoa que ora, que está na presença de Deus, por mais que o diabo tente, ele não vai ter poder nenhum para mexer contigo, para mexer nas tuas emoções. Nós sabemos que as resistências espirituais acontecem, que os ataques espirituais acontecem, sabemos sim da realidade do mundo espiritual, mas quando, você está procurando acertar em algo, quando você quer tomar a decisão certa, você tem o Espírito Santo, teu ajudador, para lhe ajudar a tomar a decisão, para você fazer uma boa decisão e ter vitória. Quero compartilhar com você rapidamente um testemunho, certo? Há um tempo eu estava para fechar um determinado negócio, uma negociação, e eu havia há poucos meses atrás feito uma negociação muito similar e foi muito tranquilo, tive paz, tive alegria, fiz com prazer a negociação, deu tudo certo. Mas da próxima vez, eu tentei fazer a mesma negociação. E aquilo ali, por mais que eu tenha gostado da forma do negócio, por mais que eu tenha gostado de como as coisas iriam acontecer, eu fiquei com uma dúvida dentro de mim. Eu fiquei com uma dúvida de mim se era realmente um bom investimento. Começou a me vir alguns pensamentos, de desânimo em relação àquele negócio, enfim. E fui indo na negociação, fiz a proposta, tudo fluindo, né? O que eu pedi, eles tiveram, uma contraproposta, foi uma contraproposta razoável. Eu tenho algum entendimento sobre uma contraproposta, aceitei a contraproposta e então começaram a mexer com a documentação toda e outras coisas,
De repente deu problema numa documentação, mas era algo que iria ser resolvido em questão de 15 dias. E eu com aquilo dentro de mim, eu disse, vou aguardar alguns minutos, e porque me ligaram, eu disse assim, daqui a 2 horas eu te retorno. E nesse tempo do retorno, eu estive pensando e orando, né? Pensando e orando sobre se aquilo realmente era um bom negócio, se era realmente algo bom. E de repente, Deus me trouxe à memória uma situação de um sonho, sabe, profético que eu havia me esquecido, que eu tive talvez há mais de ano atrás, exatamente do que eu estava passando, e dentro desse meu sonho que eu tive em relação a esse negócio, eu brigava dentro do sonho com as pessoas, eu dizia, olha o péssimo negócio que eu fiz, Aí aquilo veio assim num relance para mim, sabe? E uma coisa que eu já não lembrava mais, mas o Espírito Santo me trouxe à memória. E então eu soube dentro de mim que aquele negócio não era para mim. O preço estava bom, o que foi ajustado era ótimo, seria algo assim muito satisfatório. No entanto, o Espírito Santo me mostrou que aquilo não era para mim. Pode ser para outra pessoa, mas não para mim. Aí você diz, puxa, mas e se fosse uma coisa boa? O meu Deus não erra. Eu posso errar porque eu sou homem. Eu posso errar, posso fazer negócio errado, posso falar uma coisa precipitadamente, posso agir errado porque sou homem, sou falho, mas Deus não falha. E eu sei quando é Deus, porque quando Deus está numa coisa, aquilo lhe dá alegria, aquilo lhe dá paz e você vai até o fim naquilo. Porque você sabe, Deus está nisso. Aí você pergunta, por que você compartilhou isso? Estou compartilhando isso com você para você não ir adiante em algo que Deus tirou a tua paz. Você entende? O Espírito Santo me colocou aqui exatamente para dizer isso para você. Não vá adiante em algo que não lhe dá paz, em algo que não se fecha dentro de você. É por isso que toda decisão na nossa vida nós devemos envolver com oração. Toda decisão na nossa vida nós devemos envolver com oração. Porque Deus conhece o amanhã e às vezes o nosso plano é desse tamanho e o plano de Deus é imensurável. Então, o que para você pode ser sinal de tristeza por não ter fechado o negócio, sabe, antes eu ficava triste quando eu não fechava um negócio, quando algo estava nas minhas mãos e aparentemente não acontecia. E hoje não, hoje me alegro quando algo não dá certo, tenho paz dentro do meu espírito, porque aprendi a confiar no Espírito Santo, aprendi a confiar em Deus, a descansar o meu coração e acreditar que Deus tem sempre coisas maiores preparadas para a nossa vida. Então não vá adiante em algo que te tira a paz, não vá adiante se algo tirou a tua noite de sono, e envolva tudo sobre oração, tudo em oração. Envolva teu pedido em oração, envolva tua decisão em oração, envolva a mudança em oração, envolva a compra em oração, envolva a venda em oração, envolva tudo na sua vida em oração. A oração é como se você colocasse nas mãos de Deus. É por isso que o salmista diz no Salmos 23, verso 13, guia-me
por veredas de justiça, por amor do seu nome. Guia-me. Deus, por amor do seu nome, nos guia em veredas retas e não tortas. Se você está sendo dirigido pela voz do bom pastor, da voz de Jesus, você vai ser guiado por Ele. Amém? Você vai ser guiado por Ele e isso vai ser extraordinário. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração, eu deixo essa instrução para você, porque eu sei que foi o Espírito Santo que dirigiu. Foi o Espírito Santo que dirigiu, foi o Espírito Santo que mostrou. Amém? Deixa essa palavra no teu coração. Quero dar um testemunho rapidamente do que Deus está fazendo, do que Deus está operando. A Maria Medianeira, ela escreveu assim: graça e paz, eu tenho 2 testemunhos. Acompanhando suas orações, eu fui curada de um pólipo no útero e de cistos na mama esquerda, que não apareceram mais nos exames. Além disso, em uma live, quando o Senhor mencionou que alguém estava com o imóvel parado, tomei posse da palavra e poucos meses depois o imóvel foi vendido. Graças a Jesus, fui muito abençoada. Que Deus sempre o proteja, abençoe sua família e dê forças para continuar nesse importante ministério. Glória a Deus, Maria. Em suma, Jesus te ajudou em muitas coisas. Amém? Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. E quero pedir a você que está aqui nessa live, já deixa a tua curtida aqui por gentileza, deixa aí o teu like, tá? Para que o YouTube ele mande para mais pessoas. E eu quero pedir uma coisa para vocês hoje em especial. Mande essa live para 7 pessoas que você não mandou ainda, certo? 7 pessoas novas. Isso vai marcar o novo também que está para vir na tua vida. Então você vai mandar para 7 pessoas novas. Amém? Você vai fazer isso selando essa palavra que você recebeu e crendo que você respeita a voz do Espírito Santo quando lhe dirigir. Amém? Então cele essa palavra compartilhando com 7 pessoas novas. Gente que você nunca compartilhou as orações. Você vai mandar aí para 7 pessoas novas no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Quero declarar os Salmos 91. E você que não é inscrito aqui no canal, te inscreve. Só vai fazer bem para você. Tá? Só vai fazer bem para você estar inscrito aqui no canal. E às 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui no YouTube. Hoje às 9 da manhã, ok? Vou estar ao vivo aqui no YouTube. E se você ainda não adquiriu o meu livro Café com Jesus, que é um devocional, uma palavra para cada dia do mês, aqui o versículo bíblico, as direções para o teu dia, uma oração para você fazer comigo e aqui uma oração que você vai fazer seu próprio punho, tá? Então eu convido você a adquirir o nosso livro lá no meu site www.viniciusiracete.com.br, ok? E mais uma coisa importante, hoje tem aula da Academia Kingdom Global, hoje à noite, tá? Não perca, aula ao vivo da Academia Kingdom Global. E na aula de hoje da Academia, nós vamos falar sobre impedimentos para ouvir a voz de Deus. É uma mensagem que eu vou trazer em 2 partes essa semana, certo? Vou trazer em 2 partes e você não pode perder. Muito bem, Salmos 91, e você pode se inscrever para a Academia Kingdom lá no meu site, certo? Salmos 91, deixa eu compartilhar essa palavra com você, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos,
para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Tem alguém que está aí me ouvindo, que levou uma pancada na cabeça muito forte e que está com dor até hoje aqui nessa região, aqui em cima da cabeça. Seja você quem for, eu quero declarar saúde sobre você. Amém? Seja você quem for, eu quero declarar saúde. Há uma pessoa também que está com muita alergia e para ela é incomum essas alergias, certo? É incomum essas alergias. Eu quero declarar saúde sobre você, no nome de Jesus Cristo. O Senhor me disse também, diga para essa mulher que a avó dela se chama Isaura, o nome da tua avó se chama Isaura, e Deus manda dizer a você, escute, porque é uma palavra de Deus para a tua vida. O Senhor vai guiar os teus passos fora do Brasil, como você tem pedido a direção para Deus sobre essa mudança na sua vida. O Senhor está na frente disso, certo? Em nome de Jesus Cristo. Eu também quero liberar uma palavra sobre essa pessoa que está com uma dor aqui nessa região do ombro, certo? Uma dor muito forte aqui na região do ombro. E eu quero declarar saúde sobre você, seja curado, seja curada, no nome de Jesus. Vamos orar? Permita-me orar por você. Tem alguém aí que tem uma oficina chamada Oficina Marques. O nome da oficina é Oficina Marques, talvez sobrenome Marques, né? Deus visita vocês, está abrindo as portas, está dando livramento, e o Senhor manda dizer, busquem a direção do Senhor. Busquem a direção do Senhor. Tem coisas que nós achamos que é bom, no entanto, o Senhor quer ser o provedor, o Senhor quer estar à frente, Ele é o maior sócio dessa empresa. Amém? Oficina Marques, pega aí essa palavra. Eu quero orar agora pela tua vida, eu quero te abençoar no nome de Jesus Cristo. Tem uma pessoa também que está com zumbido no ouvido esquerdo, é uma pessoa que está aí ao vivo, está com zumbido no ouvido esquerdo. Eu declaro saúde sobre a tua vida no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo cura. Ser curado agora. Que esse zumbido no teu ouvido renda-se a Jesus Cristo agora, ao poder de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, vem com vitória sobre a vida dessa pessoa. Vem com milagre sobre a vida dela. Intervenha na sua causa, Pai. No nome de Jesus. E aonde for compartilhada essa oração, que a família inteira seja visitada, seja avivada, haja transformação, haja salvação nessa casa. E nesse momento, Pai, nos arrependemos completamente de toda decisão sem consultar o Senhor, todo pensamento desalinhado com a Tua vontade. E fazemos a oração que Jesus fez, a mesma oração que Jesus fez, nós vamos fazer agora. Seja feita a Tua vontade, Pai, assim na terra como ela é feita no céu, na nossa vida, no nosso caminho e na nossa família. Oramos também, Pai, em nome de Jesus, para que a prosperidade entre na vida dessa pessoa, a prosperidade entre na sua casa, na sua família, nos seus negócios, em todas as áreas da sua vida. Eu digo a toda enfermidade física, a toda enfermidade que também que ataca o emocional, que ataca o interior dessa pessoa, que essa enfermidade renda-se a Jesus Cristo. E que essa pessoa seja livre agora, que ela seja livre no poder e na autoridade de Jesus. Que, Senhor, vem com o Teu poder e dá vitória para essa pessoa. Vem com o Teu poder e derrama graça sobre a vida dela. Tira os atrapalhos, Pai. Tira os atrapalhos da vida dela, da casa dela, da família dela. Dá vitória a ela, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu oro para que toda palavra, inclusive palavras de acusação, que foram ditas contra essa pessoa, seja ela quem for que está aqui nessa oração, palavras de acusação, palavras de mentira, eu declaro por terra. O Senhor é justo juiz, o Senhor é o juiz da tua terra. Apresentamos diante de Ti toda a injustiça que filhos e filhas têm sofrido aqui e que o Senhor dê vitória. Oramos, Pai, pela salvação de todos dessa casa, pelos filhos,
pela vida do marido, pela vida das pessoas que estão ao redor dela. Oramos pela salvação deles e que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Eu quero declarar que a bênção do Senhor repousa sobre essa casa e que essa família está sendo tocada por Ti. Senhor, que todo jugo, que essa pessoa carrega todo o peso espiritual, tudo aquilo que oprime, Senhor, tudo aquilo que cansa, que seja arrancado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo, que essa pessoa receba agora uma libertação, ela receba o toque de vida do Senhor Jesus Cristo. Ser livre, ser abençoado, ser abençoada. Amém e amém. Amém, gente querida. Tome posse dessa palavra e dessa oração. Abrace essa direção que você recebeu hoje e compartilha com 7 pessoas. Amém? Compartilha com 7 pessoas, confirmando o que Deus fez aí na tua vida, e com 7 pessoas novas hoje. O desafio é você mandar para 7 pessoas que você nunca mandou oração hoje. 9 da manhã eu vou estar ao vivo com vocês e depois na oração das 18 horas. Deus te abençoe, paz, prosperidade e vida abundante para você e toda a sua família. Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui nessa oração. Libera, Senhor, da Tua palavra, do Teu favor sobre as nossas vidas. Consagramos esse dia a Ti e pedimos que a Tua mão, Senhor, nos guie, que o Senhor nos direcione e que o nome de Jesus seja glorificado. Eu oro por toda pessoa, Pai, que precisa tomar decisões importantes, que precisa de uma direção, para que o Senhor guie a vida dela, para que o Senhor não a deixe confundida, o Senhor não deixa ninguém confundido. Por isso, Pai, a minha oração é para que o Senhor revele o propósito dessa pessoa, a direção, a decisão certa, o Senhor dê sabedoria, o Senhor dê graça para ela. E também oramos, Pai, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, perdoamos os nossos ofensores, perdoamos aqueles que nos perseguem, que nos invejam, e te pedimos, Pai, afasta do nosso caminho e do caminho dos nossos todo espírito de inveja, de maldade. Tira, Pai, agora todo tipo de atrapalho do nosso caminho, desfaça o laço do passarinheiro, a arma forjada, a preparação do inimigo, e guarda a nossa entrada e a nossa saída, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. E o Senhor me deu uma palavra. Eu quero profetizar essa palavra sobre a tua vida. E a palavra que o Senhor me deu foi quando Jesus disse para os discípulos: esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esperem em Jerusalém. Jesus deu o endereço. Jesus deu as coordenadas. Jesus foi proposital. E sabe por quê? Porque para o cumprimento de certas promessas na nossa vida, nós precisamos estar no lugar certo. Nós precisamos estar no endereço certo. Há pessoas que dizem: onde eu for, Deus vai me abençoar. O que eu fizer, Deus vai me abençoar. Não é assim que funciona. Tudo na nossa vida tem um propósito. A Bíblia diz que o dono dos nossos dias escreveu, ainda na substância informe, Deus já nos conhecia. Ele tem um livro com todo o projeto, todo o desenho, todo o destino profético a respeito da sua vida. Você, claro, tem o livre-arbítrio, pode viver a sua vida, pode fazer o que você quiser, mas você tem que entender: existe um destino, um propósito de Deus para a tua vida. Nós podemos ignorar esse propósito, nós podemos viver longe desse propósito, é escolha nossa. Deus não nos obriga a amá-lo, Deus não nos obriga a amar o seu plano, o seu propósito,
mas que existe um plano e existe um propósito, existe. E mesmo que você ache que o seu caminho e a sua vontade é a melhor coisa que poderia acontecer na sua vida, eu sinto lhe dizer que você está errado. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. É que o homem tem um pensamento, uma ideia totalmente equivocada sobre si mesmo. É aquela força que existe, que nós aprendemos com o mundo, né? Que eu posso, eu consigo, e se o outro se tornou alguém importante, eu também posso me tornar alguém importante. Mas, sabe, você tem que conferir se isso faz parte do teu propósito ou não. É por isso que Jesus orava para viver a vontade do Pai, viver a vontade do alto aqui nessa terra. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a orar e ele disse: orem dessa maneira, orem para que a vontade de Deus se cumpra na vida de vocês. Pai, seja feita a tua vontade assim na terra, como ela é feita lá no céu. Olha que tremendo, que extraordinário. Jesus orava para que a vontade do Pai se cumprisse. E então eu creio que existe um lugar onde você vai prosperar. Existe um lugar onde as coisas vão dar certo. Existe uma pessoa com quem você vai ser feliz, certo? No seu casamento. Existe os amigos certos. Existe os amigos certos. Existe também os mentores certos que Deus vai colocar na sua vida. Existe aqueles que vão abrir a porta para você, podemos chamá-los de porteiros do teu destino. Existem as pessoas certas no teu caminho. É por isso que nós temos que orar por tudo. Nós temos que orar para estar no lugar certo, para encontrar as pessoas certas. Nós precisamos orar pelos planos certos, pelos sonhos certos. Porque hoje as pessoas idealizam muito a vida. As pessoas idealizam demais as coisas. E elas dizem: é assim que eu vou fazer. É com tantos anos que eu quero me aposentar. É desse jeito. Ei, claro que você pode sonhar, você é livre para sonhar, você deve caminhar, você deve, correr atrás. Eu acredito em tudo isso. Mas se você orar para que a perfeita vontade de Deus seja revelada a você, o Pai vai te revelar. O Pai vai mostrar o caminho para você. Da mesma maneira que Jesus, ele disse para os discípulos: esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Ele não os mandou para percorrer o mundo inteiro. Ele disse primeiro: passem por Jerusalém. Passem por Jerusalém. Passem por Jerusalém. A Bíblia nos diz, olha que tremendo isso, que quando Jesus estava aqui e ia de cidade em cidade, pregando o Evangelho, curando as pessoas, libertando os cativos, Jesus teve um momento da sua caminhada que está assim, escrito na palavra: e era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. E ali em Samaria foi que ele encontrou uma mulher. E essa mulher que ele encontrou no poço, ela foi a chave para uma cidade inteira ter sido avivada, uma cidade inteira ter sido ganha. Por meio de uma mulher, uma cidade inteira foi impactada. Porque Jesus cruzou pelo lugar certo e era-lhe necessário passar por Samaria. Tem lugares que é necessário você passar. Tem reuniões que é necessárias você ter. Tem encontros que são necessários você ter, com pessoas chaves, com porteiros do teu destino. E se nós entendermos isso, sabe por quê? Porque a gente perde muito tempo com reuniões improdutivas. Nós perdemos muito tempo na nossa agenda com coisas que não fazem parte do propósito de Deus na nossa vida. Sabe, tem lugares que você vai e tem coisas que você faz que viram em nada depois. Você concorda comigo?
Tem lugares que você vai e reuniões que você se encontra e coisas, sabe, que você constrói, que aquilo vira em nada. Aquilo vira em nada, aquilo foi só, sabe, um atraso para você. Aquilo foi uma hora errada na sua agenda, porque não acontece nada naquilo. Mas tem outros momentos, outras conversas, tem outras coordenadas que você cruza e as portas se abrem, as coisas acontecem e sabe, muita coisa começa a vir daquilo de uma forma incrível. É por isso que nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo vai nos garantir que a nossa agenda esteja alinhada. A voz do Espírito Santo vai me garantir que eu ande pelo caminho certo, que eu esteja com as pessoas certas. É por isso que você tem que orar sobre tudo, inclusive sobre sua agenda. Hoje eu tenho uma agenda. Até o final desse ano eu tenho agenda. Ano que vem eu tenho uma agenda. Eu não consigo hoje pegar e, eu vou viajar e vou para tal lugar. Se eu não me preparar 1, 2 semanas antes, eu não consigo. Hoje eu vou estar em Americana, que eu tenho que ministrar em Americana. Vou estar numa igreja chamada Comunidade, agora me esqueci o restante do nome do pastor Levac, Mirko Levac. Estarei lá junto com ele e faz um bom tempo que a gente marcou essa agenda, senão eu não conseguiria estar. E eu tive que gravar as coisas antecipado para poder estar em Americana hoje à noite, senão eu não consigo estar. Ou seja, você tem que entender, a nossa agenda, ela precisa estar alinhada com os céus, para que você não ande por um caminho errado, para que você, sabe, não venha a perder seu tempo. Porque aonde você espera, aonde Jesus manda você esperar, aonde Jesus manda você morar, aonde Jesus manda você trabalhar, você vai mais à frente do que a maioria. Nós precisamos andar pela agenda do céu. Nós precisamos que o Espírito Santo nos mostre os próximos passos, os próximos empreendimentos, os próximos investimentos. Uma vida guiada pelo Espírito Santo. Você vai fazendo, você não precisa ficar totalmente parado, você vai trabalhando, você vai se movendo para cá, se movendo para lá, mas sempre consultando a Deus. Eu já tive, olha só o que aconteceu comigo, eu já tive reuniões marcadas com pessoas que Deus me mandou cancelar. E depois lá na frente eu vinha saber que aquilo ali era mais um golpe do que uma oportunidade. Já teve reuniões que eu tinha marcado, que podcasts, inclusive marcados, pessoas que vieram de longe para que eu estivesse no podcast delas, o Espírito Santo disse para mim, não vá, cancele. E eu tenho que dizer para minha secretária, liga e cancela, porque o Senhor disse para mim não ir. Sabe, muitas vezes a gente quer fazer as coisas pela nossa própria conta e acaba mais perdendo tempo do que vivendo o propósito. Nós precisamos ter uma vida muito ativa de oração para que o propósito do eterno se cumpra na nossa vida. Entenda, o plano de Deus é melhor do que o seu. O seu contém erros. O de Deus é perfeito. Por isso, siga as coordenadas de Deus. Se Deus mandou você, e eu sei, eu estou sendo nesse momento profeta na vida de alguém que está me ouvindo. Tem gente que está aí me ouvindo, que o Senhor disse para você ficar num lugar. E você não está querendo ficar. E Deus manda dizer para você, a vontade dele é perfeita. É claro que Deus não vai manter você aí a contragosto. Mas a vontade dele é perfeita. Você pode não entender agora o que Deus está fazendo. Mas confie. Confie na direção que Deus te deu. Porque a direção que Deus te deu, ela vem completa. E muitas vezes, sabe, esse lugar que você está é só uma plataforma para o próximo nível que Deus ele vai te jogar. Por isso, confie nos planos do Eterno, confie nos projetos do Eterno. Eu tenho confiado e eu posso afirmar para você, Deus não erra nunca. Deus não falha nunca, Ele é perfeito em todas as coisas. Deus é maravilhoso. Eu sei que a gente chora, que muitas vezes a gente é como uma criança mimada,
que não quer fazer a vontade de Deus, a gente quer andar pelo nosso próprio caminho. Eu sei que você está gostando talvez da influência que você tem, mas você tem que entender que Deus muitas vezes muda a direção das coisas na nossa vida. Deus mudou as direções de tantas coisas na minha vida, sabe? Viagens que eu queria fazer, lugares que eu queria estar, eventos que eu queria fazer, e o Senhor, Ele foi mudando muitas coisas, Ele foi me direcionando, Ele foi movendo o meu coração e Ele foi me guiando à perfeita vontade dEle. E às vezes eu não sabia direito o que Deus estava querendo, mas eu andei e fiz o que Deus quis que eu fizesse e eu tenho colhido os frutos disso. Ande em obediência, ouça os comandos de Deus para a sua vida e você viverá coisas milagrosas no seu destino. Amém? Você crê? Escreva aqui nos comentários, escreva, eu preciso estar onde Jesus mandou eu estar. Escreve aí, eu preciso estar onde Jesus mandou eu estar. Escreve com fé essa palavra, eu preciso estar onde Jesus mandou eu estar. É uma palavra profética e essa palavra é para muitos que estão aqui. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Aleluia. E você que me acompanha pela TV Bandeirantes, se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, vem e vamos andar juntos. Eu tenho oração às 6 da manhã e às 18 horas aqui no YouTube. Todo dia, às 9 da manhã, eu tenho uma palavra de direção que eu libero aqui. Então, não perca a oportunidade de estar com a gente. Vai ser incrível. Hoje, 9 da manhã, eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua vida. Amém? E hoje à noite eu estarei em Americana, na igreja Comunidade do pastor Mirko Levac. Ok? Se você conhece alguém de Americana aí, já chama ele aí para estar hoje à noite, às 19 horas, se não me engano. Certo? É uma agenda que já fazia um tempo que estava marcada e eu vou estar lá servindo os irmãos essa noite. Eu quero declarar o Salmo 91. Eu tenho um recado muito importante para quem é aluno da academia aqui no Global. Domingo nós vamos ter um grande evento e uma grande ministração. Não só evento, mas ministração. É exclusivo para quem é aluno da academia aqui no Global. Você é nosso convidado a se tornar aluno da academia. Você pode ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e ali se tornar aluno da academia Kingdom. Você vai receber direção para a sua vida, vai crescer espiritualmente, vai receber sabedoria de Deus, porque o que mais as pessoas elas me pedem é qual que é a direção que Deus tem para a minha vida nesse tempo. Estou vivendo coisas novas e não sei o que fazer. Bem, e se eu disser para você que dentro da Academia Kingdom você vai receber toda semana uma direção para a tua vida, uma direção, uma palavra nova, algo que vai se abrir para você. Por isso, eu convido você a viver esse caminho de crescimento espiritual. Vem, tenho certeza que você, como nosso aluno, vai mudar completamente a sua história, a sua vida, tá bom? E também, rapidamente, falando aqui dos nossos livros, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Esse livro aqui, O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus, eu falo de 22 formas que Deus usa para falar conosco. Esse aqui é o meu devocional, Café com Jesus, uma palavra para cada dia do ano, com direções de Deus para te abençoar. E esse aqui é o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Você é uma pessoa que sonha bastante? Tem sonhos que não são de Deus. Você tem que orar e discernir os que não são de Deus, mas tem sonhos que são de Deus. Amém? Esse livro aqui vai te ajudar muito. Você pode adquirir lá no meu site, vai ser uma bênção na tua vida, no nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91, quero dar também rapidamente aqui um testemunho, o testemunho da Daiane, e ela escreveu assim: desde o ano passado eu estava em tratamento para uma bactéria no estômago, muito difícil de eliminar. Eu fiz um tratamento, mas não obtive sucesso e precisei iniciar outro. Entrei na campanha Nada Faltando, Nada Quebrado, Tudo Completo, que inclusive encerra sábado agora, né? Encerra sábado a nossa campanha, o nosso propósito. Então não esqueça, sábado encerra e domingo começa um novo propósito, 14 dias orando pela prosperidade familiar. E hoje recebi o resultado da minha endoscopia, negativo para a bactéria. Estou curada.
Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus. Obrigado. Que o Senhor continue abençoando você e sua família. Deus abençoe. Fora o testemunho da Daiane, eu tenho recebido dezenas de testemunhos de pessoas curadas de alergia, para a honra e glória de Jesus Cristo. Não é eu que curo, Jesus Cristo cura. Muitas pessoas têm entrado em contato com a gente, de várias partes do Brasil, de fora do Brasil, pessoas que têm sido curadas de alergia. Por isso, se você conhece alguém que está com alergia, mande essa oração para ela, porque eu vou orar hoje por quem tem problema de alergia. O Senhor também me mostrou uma pessoa que está com uma forte dor no ouvido direito, que entrou aqui nessa oração, com uma forte dor no ouvido direito. Também o Senhor me falou a palavra meningite. Tem alguém aqui que está, talvez, num tratamento, ou está enfrentando esse problema, meningite. Eu quero declarar a cura sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu vou declarar o Salmo 91. Quero pedir que você compartilhe essa oração com 7 pessoas. Amém? Manda aí para 7. Não para 8, nem para 6, para 7 pessoas. Manda para 7 pessoas agora. Compartilhe. Que Deus te abençoe ricamente, poderosamente, em nome de Jesus. Eu vou declarar o Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por você. Amém? Eu quero orar por você. Você que não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora. Foi Deus que te trouxe aqui. Certo? Existe um propósito para você estar aqui. Existe um propósito para você estar aqui. Você não está aqui por acaso. Não existe acaso. Certo? Então te inscreve no canal. Deixa a tua curtida aqui também para que o YouTube mande para mais pessoas essa oração. E vamos orar agora. E eu quero fazer uma pergunta. Quem de vocês que está enfrentando nos últimos dias, está enfrentando uma exaustão fora do comum? Quem de vocês que tem sentido de ir embora da cidade que Deus mandou você estar? Sabe por quê? Porque às vezes essa vontade não vem de Deus. Essa vontade vem do espírito de inveja contra você, da contrariedade, da resistência espiritual. Então me escute, eu quero orar por você agora, amém? Eu quero orar e vou mandar isso embora, isso que tem atacado você, isso que está tentando oprimir você, te entristecer, mexer com as tuas emoções. Eu vou orar por você agora, amém? Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor me colocou aqui como intercessor e eu quero apresentar diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando agora, junto, e está crendo que o poder de Deus está em operação. Por isso, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós profetizamos nada faltando, nada quebrado, tudo completo. E oramos repreendendo todo espírito de inveja, de contrariedade, toda palavra maldita, toda praga, toda oração contrária contra essa pessoa, contra a sua casa, contra o seu trabalho, contra a sua família, que esse mal não prospere em nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a ele, dá vitória a ela. Eu oro em nome de Jesus, para que o laço do inimigo seja cortado agora e que a vitória
vitória do Senhor venha sobre essa vida. Eu oro em nome de Jesus Cristo, profetizando, Pai, um tempo de milagres, um tempo de vitória, um tempo de prosperidade, um tempo de fartura, de abundância entrando nessa vida e nessa família. Senhor, nós oramos para que a vontade de Deus seja perfeita na nossa vida. Faça a tua vontade, Senhor, assim na terra como ela é feita no céu. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Por isso eu quero te pedir, Pai, alinha, que os nossos projetos estejam alinhados com os teus planos. Nós te pedimos, Pai, que nada nos tire do teu caminho, do caminho do favor. Coloca no nosso caminho as pessoas certas, as portas certas. Nos conduz, Pai, para o lugar certo. A bênção tem endereço. É assim que nós cremos. Por isso, Pai, nos abençoe no lugar que o Senhor nos mandou estar. E nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, livra-nos agora de toda a opressão maligna, livra-nos da inveja, livra-nos do homem mau, livra-nos das intenções do inimigo contra a nossa vida e te pedimos proteção sobre nós, sobre nossos filhos, sobre a nossa casa e que o Senhor libere da tua palavra de rompimento, o Senhor libere da tua palavra de vitória, de vida abundante sobre nós e sobre todos que estão ligados a nós. Pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo, o teu favor e que todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente seja curado agora, que haja cura total e completa, no nome de Jesus Cristo. Ser livre, ser liberto, ser liberta, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Espero que você tenha sido abençoado, abençoada com essa oração. Compartilhe com 7 pessoas. Você foi abençoado, então abençoe. Cele essa bênção. Que Deus te abençoe até às 9 da manhã e depois às 18 horas.